Portanto, estai também vós apercebidos, porque a hora em que não esperais, ou só cuidais dos prazeres do mundo, voltará vosso Senhor. Mateus 24, 44. Antes de iniciar seu ministério, Jesus ficou num retiro de oração por 40 dias. Antes de chamar seus discípulos, passou a noite em oração. Parece que o Salvador nos deixou um princípio bastante elementar. Antes de iniciar qualquer tarefa, especialmente as tarefas espirituais, devemos orar a Deus com obstinada determinação. Vamos começar? A organização da igreja em Jerusalém deveria servir como modelo. Em primeiro lugar, qual foi a base sobre a qual a Igreja Apostólica foi organizada? Sem dúvida, a oração. Vamos ver alguns aspectos importantes do nascimento da igreja em Jerusalém para nortear a tarefa de organizar a igreja para o reavivamento e a reforma no final de sua história. A primeira imagem, a primeira fotografia, o primeiro registro encontrado no livro de Atos dos Apóstolos da Igreja Apostólica é de uma igreja orando. Um grupo de pessoas unidas em torno de uma promessa, reunidas em torno de um propósito e unânimes em torno de um batismo, o derramamento do Espírito Santo, sem o que não haveria igreja. Há duas ênfases bastante claras na última mensagem de Jesus Cristo em Atos, capítulo 1, verso 8. Receber poder e, segundo, testemunhar. Qual das duas tem recebido mais atenção por parte da igreja? Qual das duas é mais importante? Qual das duas deveria vir primeiro? Parece claro, mas só parece. Se para testemunhar dependemos do poder, antes de testemunhar, deveríamos buscar o poder. Observe que receber poder é uma promessa a ser alcançada com fé e esforço, ao passo que testemunhar é uma ordem, é a missão da igreja, é uma consequência. Sem testemunho, não haveria igreja, e sem poder, não haveria testemunho. Não é fácil convencer a igreja a testemunhar. Muito mais difícil, porém, é levá-la a buscar e receber o poder. Ou seja, é mais difícil organizar a igreja e colocá-la a orar, vigiar, jejuar, buscar, unir-se, estar unânime, ser do mesmo parecer, tirar as diferenças entre si. Mas foi exatamente isso que os apóstolos e a igreja primitiva fizeram. Será que isso quer dizer alguma coisa para a igreja de hoje? Será que existe outro caminho para receber o Espírito Santo sem passar pelo mesmo processo? Será que conseguiremos o mesmo resultado, qual seja receber a plenitude do Espírito Santo e levar milhares à conversão num só dia, sem essa entrega e subsequente busca da unção do Espírito, do batismo do Espírito, da chuva serôdia, sem oração, sem vigília, sem jejum, sem união, sem unanimidade, sem unidade, sem amizade? É claro que não. Este é o padrão para se alcançar o necessário reavivamento e reforma que antecedem a volta de Cristo, o batismo do Espírito Santo. Os apóstolos iniciaram a tarefa de organizar a igreja. A nossa tarefa agora é concluir a obra iniciada por eles. Eles começaram orando e nós vamos terminar como? Esse estudo pretende chamar sua atenção para a necessidade de orar de forma intencional e objetiva pelo reavivamento e reforma pessoal e da igreja. O momento em que vivemos, por si mesmo, já é um apelo, e pelo Espírito de Deus, quero de novo lhe convidar, concitar, convocar, desafiar, motivar, animar a fazer algo que, com certeza, você concorda que é necessário: orar. Até porque,
Como diz o Espírito Profecia, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Lembra disso? Não é um acontecimento aleatório. Para isso, precisamos de, novamente, ordem e método. Isto é, precisamos nos organizar em práticas que nos levem a este propósito. Temos tido, sim, muitas orações e movimentos de oração, mas tem nos faltado a consciência da ordem e do método e da disciplina que resultam em foco e resultado, que finalmente é a transformação de vidas. Em Atos 2, versos de 1 a 4, a inspiração nos brinda com uma informação essencialmente importante. Ao chegar o dia de Pentecostes, dia em que o cumprimento da promessa de Jesus se realizaria, eles, os discípulos, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pensa comigo. A promessa era verdadeira, o dia de cumprimento da mesma chegara, o local do derramamento da bênção estava preparado, mas se as pessoas não estivessem lá, você acha que a promessa teria se cumprido? O Espírito Santo teria sido derramado sobre cadeiras vazias, sobre uma igreja vazia? É claro que não. Só houve Pentecostes porque houve quem acreditasse na promessa e obedecesse à ordem de Cristo. Permaneçam em Jerusalém. Somente quem estava em Jerusalém, quem estava no cenáculo, quem estava no lugar certo, quem estava na hora certa, recebeu o cumprimento da promessa. Aleluia por isso. Você entendeu agora porque Ellen White fala tanto em ordem e organização da igreja em grupos pequenos? Seja franco, você entendeu mesmo, meu querido irmão, minha querida irmã, jovens, adolescentes e crianças? Você precisa estar no lugar certo, na hora certa, unido, unânime, vigilante, devidamente preparado. Então, você será abençoado com o grande derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia. Nos próximos vídeos, estaremos tratando deste preparo prático e ajudando você a seguir a orientação divina para receber o batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia. Eu acredito.